Recentemente, o Brasil presenciou um crime cometido por um casal que fez os Nardoni parecerem pais exemplares. É sem a menor dúvida um dos casos mais hediondos e até bizarros que eu já vi em toda a minha vida. Na verdade, o negócio é tão pesado que eu nem vou entrar em detalhes aqui, porque senão só por esse vídeo o meu canal não vai ser monetizado nunca mais. É um negócio de embrulhar o estômago. Aquele tipo de caso que faz você perder completamente a fé na humanidade. Você fica se perguntando como é que um ser humano é capaz de tamanha atrocidade. Eu tô falando do caso do menino Juan do Acre. Ele perdeu a vida aos 8 anos através das mãos da própria mãe. E não só isso, como diversos relatos de testemunhas confirmam que o garoto era terrivelmente maltratado. Ele era impedido de ir à escola ou até mesmo a hospitais porque a mãe estava foragida. Ela praticamente raptou o moleque. Um ano antes dessa tragédia acontecer, a mãe havia tentado transformar o jovem Juan em uma menina. Isso através de procedimentos cirúrgicos caseiros, realizado com ferramentas rudimentares. E não bastasse tudo isso, a família do garoto também é investigada por outros crimes, como de furto, inclusive. Mas se é um caso tão terrível assim, de proporções que dificilmente a gente vê, como ele pode estar repercutindo tão pouco na grande mídia, sendo que os próprios Nardoni são lembrados até hoje? Então, é que existe um pequeno grande detalhe nessa história. Ela vai totalmente contra a agenda política defendida pela grande mídia. Acontece que o casal que cometeu esse crime é um casal homossexual, formado por duas mulheres. E a motivação do crime é misandria pura. É simplesmente o ódio pelo homem. A mãe alegou que fez isso porque o garoto lembrava muito do pai dela, além de também ter dito que ele gostaria de virar uma menina. Por isso ela teria realizado o procedimento cirúrgico caseiro que, sem a menor dúvida, fez o jovem Juan sofrer pra caramba até os seus últimos dias. Esse caso desconstrói toda a narrativa das militâncias. É um casal homossexual formado por mulheres que cometeram um crime por ódio contra os homens. Você com certeza já ouviu os jargões desses movimentos, dizendo que o machismo mata, que a homofobia mata. Pois bem, esse é um caso que mostra que o feminismo também mata, que a ideologia de gênero mata. Sabe aquela história do feminicídio, das mulheres que morrem apenas por serem mulheres? Sendo que não passam de casos de mulheres que morreram nas mãos dos maridos por questão de ciúmes ou traição, o que naturalmente também acontece e muito do lado oposto. Homens que morrem nas mãos das mulheres por ciúmes, traição e afins. Só que neste caso, especificamente, o pequeno Juan morreu pura e simplesmente por ser homem. Se ele fosse uma menina, com certeza hoje ainda estaria vivo, até porque o casal também tinha uma filha da mesma idade. As duas mulheres fugiram com as duas crianças, como eu já disse, elas estavam vivendo de forma clandestina, por isso sequer matriculavam as crianças na escola. O pai do Juan afirmou que a mãe do menino, e responsável pelo crime, mudou completamente depois que começou a se relacionar com a sua mulher, que foi cúmplice de tudo isso. Pode ter certeza que se essa história tivesse sido protagonizada por um casal heterossexual, tendo como principal vilão o pai, e especialmente se a vítima fosse uma menina, a repercussão que a grande mídia estaria dando para o caso seria totalmente diferente. Você já teria visto os atores globais se mobilizando, subindo hashtags em apoio à vítima. Inúmeros programas estariam discutindo como o machismo teve uma influência fundamental na execução do crime, só que não foi o que aconteceu. Então só nos resta ficar com esse silêncio ensurdecedor. E é justamente por isso que cabe a nós, das mídias alternativas, divulgar esse caso tanto quanto ele precisa ser divulgado. Não vamos jamais deixar que a memória de Juan se perca, que esse caso caia no esquecimento. Não vamos permitir que a morte trágica desse jovem garoto tenha sido em vão. Esse é um caso realmente muito triste, que apenas mostra como a nossa sociedade está doente. Se os paladinos da justiça, os benfeitores da humanidade, toda aquela turma composta por pessoas do bem, evoluídas, se todos eles vão apenas fechar os olhos por que aconteceu com Juan, então nós, os monstros fascistas, machistas, racistas, precisamos fazer a nossa parte para que Juan nos lembre para sempre, porque não podemos trilhar por esse caminho sem volta. É uma lástima terrível que uma criança inocente precise partir
para que algumas pessoas comecem a perceber da importância de se posicionar contra essas militâncias que pregam tanto ódio travestido de amor. A gente não pode mais continuar aceitando esse tipo de coisa sem falar nada, sem demonstrar toda a nossa indignação por um caso terrível como esse. O Juan era jovem demais para sequer saber o que estava acontecendo com ele, mas nós que sabemos exatamente o que aconteceu, precisamos nos posicionar para que outras pessoas não tenham o mesmo destino. É isso. Como o teor do vídeo é bem mais sério do que de costume, eu nem vou fazer os pedidos que eu costumo fazer nos finais dos vídeos, eu só vou pedir para que você compartilhe, porque a mensagem é importante, a notícia é importante e merece ser passada para frente. Obrigado pela sua atenção, por ter assistido esse vídeo até aqui. Valeu!